Olá, hoje vamos fazer a leitura do resumo do capítulo 19 do livro de Provérbios. E o capítulo 19 de Provérbios, ele é focado na conduta prática, na integridade financeira e, acima de tudo, no temor do Senhor como o único caminho para a verdadeira satisfação. Ele nos alerta, que a inteligência sem caráter é perigosa e que a pressa sem conhecimento leva ao erro. Então temos que tomar cuidado com isso. Então, o capítulo 19, ele foca no caráter, prudência e o propósito de Deus, que é o tema central, que é a integridade vale mais do que riqueza, e a disciplina hoje evita a dor de amanhã. Então temos que tomar cuidado com essas questões, né? E termos discernimento e termos a disciplina para evitar dores futuras. Então, não vamos nos precipitar em querer somente o prazer imediato, que isso pode nos trazer futuramente dores prolongadas, né? Então, vamos seguir aqui. No capítulo 19, ele se subdivide em cinco sub, subtópicos, né? Ou cinco partes, vamos dizer assim. E a primeira parte, ele fala sobre, que é no verso 1 e 22, fala sobre a integridade versus riquezas, né? Onde Salomão começa com uma escala de valores invertida para o mundo. E no verso 1 fala sobre o pobre honesto, que diz: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Então, para Deus, a sua reputação e a sua honestidade vale muito mais do que uma conta bancária cheia à custa de mentiras. Então, não adianta você ser financeiramente rico, né? Ter muito dinheiro, mas aquilo vinha através de mentiras, de coisas erradas que você possa ter feito, porque isso para Deus é abominável. Então vamos ter que tomar cuidado com isso, né? E vamos não que a riqueza seja ruim ou errado, mas você tem que fazer tudo conforme a vontade de Deus, está dentro daquilo que Deus se agrada. E no, no versículo 22 ele fala sobre o desejo do homem, que diz: o que se espera de um homem é a sua bondade ou a lealdade. E, novamente, é melhor ser um pobre honesto do que um mentiroso. Então, aqui, ele deixa claro que se você for um pobre, mas for honesto, isso é agradável aos olhos de Deus. Não, mais uma vez, enfatizando, não que você não tenha, não possa ser rico. Isso não é o que estamos querendo dizer aqui. Você pode, mas dentro das, das regras ou daquilo que agrada ao Senhor. No passo 2 aqui, ele fala sobre o perigo da impulsividade e da falta de planejamento, que no verso 2 e 3, né? E o verso 2 ele fala sobre o conhecimento e pressa, que diz: não é bom ter desejo sem conhecimento, e quem se apressa com seus pés peca. E fala que a pressa é inimiga da sabedoria. Ao agir sem pensar ou sem entender, a situação leva ao erro. Então, é um dito que existe, fala assim, que a pressa é inimiga da perfeição. E como, na minha concepção, perfeito só é Cristo, se você está fazendo alguma coisa apressada demais, isso está indo contra Cristo. Então você tem que se ponderar e analisar aquilo que você precisa fazer, né? Porque se você for fazer as coisas às pressas, aquilo não está de acordo. Então você tem que agir, parar, se acalmar e fazer as coisas conforme assim, conforme, ou seja, sem pressa, né? Vamos fazer com calma.
É isso aí. Então, no verso 3 ele fala sobre a autorresponsabilidade, que diz: a estultícia do homem perverte o seu caminho, e o seu coração se irrita contra o Senhor. E esse é um aviso fortíssimo. Muitas vezes o homem faz escolhas erradas, né, tolices, e arruína a própria vida e depois fica com raiva de Deus, como se a culpa fosse divina e não de suas próprias decisões. Talvez você às vezes digo você, mas eu estou incluso nisso também. Às vezes fazemos algumas coisas, né, que pode nos levar a resultados que não estamos almejando e depois vamos culpar Deus por aquilo, sendo que fomos imprudentes e fizemos coisas que não foi as mais corretas ou fomos por um caminho que não era o que Deus tinha para nós. Então temos, antes de tudo, temos que fazer algo que Deus se agrada, né? Temos que pedir a orientação dele para ver se realmente aquele caminho que vamos seguir é o que ele tem para nós. Então, se formos contra ele, então a culpa não é dele, é nossa. Então, temos que pensar sobre isso. Então, aqui no passo 3 ele fala sobre amizades por interesse e justiça, que é do versos 4, 7 e 9. Então, no verso 4 e 6 ele é de 4 a 7, né, que estão dentro aí, e o 9. Então, vamos lá. O 4 e o 6 fala sobre o poder do dinheiro. Então, Salomão aqui, ele observa realisticamente que as riquezas atraem muitos amigos, né? Mas o pobre se Mas o pobre é abandonado pelos seus próprios companheiros. Isso serve para nos alertar sobre quem são nossos amigos de verdade. Então, mais uma vez, aqueles, assim como nos capítulos anteriores, que você pode ver o resumo nos vídeos que tem aqui já no canal, ele nos alerta sobre essa questão da amizade. Ontem, no capítulo 18, no verso 17, se eu não estou enganado, ele enfatizou muito sobre isso. Que é assim, que é, tem amigos que são mais leais do que irmãos, mas temos que tomar cuidado e saber escolher bem as nossas amizades. Então, aqui no verso 5 e 9 ele fala sobre a mentira. E que eu observei na leitura que esse versículo ele se repete e são bem no final muda de algumas versões da Bíblia muda algumas palavras, mas na versão que eu li hoje, são exatamente idênticos, né? Que fala assim, a, a falsa testemunha e o que profere mentiras não ficarão impunes. A verdade pode demorar, mas a justiça alcança o mentiroso. Isso é muito importante. Eu vou até ler aqui exatamente como que está aqui na Bíblia, que eu vou ler aqui. Sim, fala assim. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Isso está igualzinho aqui nessa versão, o 5 e o 9. Mas em algumas versões ele muda no final muda algumas palavras. E eu pesquisei pedi aqui pro Gemini me explicar, e ele me explicou, deixa eu ver se que ficou lá no final, mas ele colocou aqui, ele me explicou. E na versão que ele me deu comparativo na Almeida, está assim: o 5 tá. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. E o 9 está assim: a falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. São uma palavra que muda, mas o significado dela pode significar coisas diferente, mas que isso venha a deixar claro que a pessoa mentirosa, ela não vai escapar ou seja, da justiça, né? Então, assim, a justiça vai chegar para ela e ela pode acabar sofrendo as consequências, né? Então, vamos aqui para o passo 4 do nosso resumo,
que é dos versos 8, 11, 18 e 20, que fala sobre a sabedoria e disciplina. No verso 8 ele fala sobre o amor próprio, que diz: o que adquire entendimento ama a sua própria alma. Buscar sabedoria é o maior ato de cuidado que você pode ter consigo mesmo. Olha só, então temos que buscar sabedoria, porque isso vai não, é benéfico para nós, né? E no verso 11 ele fala sobre o controle da ira, que diz: a prudência do homem faz reter a sua ira, e a sua glória é passar por cima da transgressão. E o homem sábio não explode por qualquer coisa. Ele tem a nobreza de ignorar pequenas ofensas para manter a paz. Então, como eu falei no resumo anterior do vídeo que está postado aí, que assim, que é melhor termos paz do que estarmos certos. E assim, pequenas coisas que algumas pessoas possam falar para nós, que aquilo vem nos machucar, mas aquilo pode ser relevante. Então, você, por coisinhas, deixa, o sábio, ele sabe realmente levar isso muito bem. E aqui no verso 18, ele fala sobre a educação dos filhos, que diz: castiga o teu filho enquanto há esperança. A disciplina deve ser aplicada cedo para corrigir o caráter antes que seja tarde demais. Então, assim, muita gente é, pensa que disciplinar o filho é contra, ou hoje em dia, se existe até filho que denuncia os pais, se pais for fazer alguma coisa para corrigi-lo. Mas se deixarmos os filhos ser corrigidos ou ir de acordo com o que ele pensa que é ensinado no mundo de hoje para ele, isso pode fazer com que ele se perca nesse mundo e vá por caminhos que não são os mais adequados, né? Então, isso é o que temos que pensar e refletir assim, nesse versículo. Então, assim, não que você tenha que espancar e até matar o filho, mas corrigir ele para que ele venha a ser uma pessoa temente ao Senhor futuramente. Então, aqui no verso 20 ele fala sobre conselho, né? Que diz: ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. A sabedoria é uma construção a longo prazo. Então, é por isso que temos que sempre buscar a sabedoria. Então, isso vai ser uma busca diária, constante para sempre, porque quanto mais sabedoria buscarmos, mais seremos sábios e teremos aí a orientação da verdadeira fonte da sabedoria, que é do Senhor. E no verso 5 não, aqui no tópico 5, né, aqui no verso 21 e 23, ele fala sobre a soberania de Deus e o temor do Senhor. Então, no 21 ele fala sobre o plano final, que diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Podemos fazer mil planos, mas é a vontade soberana de Deus que dá a palavra final. Então, tudo que formos fazer, todas as coisas que existem na nossa vida, podemos ter certeza que a palavra final será do Senhor. Então, tudo que formos fazer, já temos que consultar Ele para ver se é realmente aquilo que Ele tem para nós que é o correto. Se aquilo que nós estivermos em planos, se aquilo é o plano, se está alinhado com os planos dele. Porque se não tiver, pode ter certeza que não vai dar bom. Vai ter que corrigir aí a rota. Vamos para o verso 23, que fala sobre a satisfação real. Então diz: o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. Quem respeita a Deus encontra um tipo de satisfação que as coisas do mundo não dão. Então, já está aí
a resposta do que você tem que fazer. Tem que temer o Senhor, que sua vida será conduzida ao caminho correto. Então, aqui no Provérbios 19, ele convida nós a olharmos para a nossa paciência, né? E no verso 11, e quando eu digo sua, estamos inclusos, né? Então, vou falar a nossa honestidade, que é no verso 1. Então, o sábio é aquele que não culpa a Deus pelos seus próprios erros, mas assume a responsabilidade. Ou ouve conselhos e prefere a integridade à pressa. Então, vamos ter que ser íntegros, vamos ter que ter paciência, não vamos ser apressados, porque senão vamos comer cru. Quem se apressa, come cru. Também é outro dito, né? Então, é muito importante sermos autorresponsáveis. Então, temos que assumir a responsabilidade por nossos atos, né? Sejam pessoais ou profissionais. Se agirmos assim, com certeza as coisas irão se encaminhar da forma correta para nós. Então, um ponto muito interessante desse capítulo é no versículo 17, que fala assim: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Ou seja, ajudar quem precisa é como fazer um empréstimo para Deus, e ele garante o pagamento. Pode ter certeza. Deus não vai querer ficar devendo para você, não. É diferente de muitos que fazem dívida, que tomam emprestado de você, de mim, assim, muitas vezes eu já caí nessa armadilha de emprestar ou fazer alguma coisa para pessoas que as pessoas ficaram de me pagar e não pagaram, deram calote. Então vamos tomar cuidado com isso. Não empreste. Não empreste para quem não paga, empreste para Deus, porque tenha certeza que Ele vai te pagar. Certo? Então, assim, se você gostou da reflexão, da leitura, do resumo do capítulo 19 de hoje, é, deixa seu comentário aí sobre as suas. Assim, o que você entendeu sobre o seu entendimento. Se tiver alguma dúvida, coloca aí também. Deixa o seu joinha. Compartilha com alguém que você acredita que possa ser beneficiado com os ensinamentos que tem nessa passagem de hoje, do versículo 19. Compartilha com ela, tá? E é isso. Deixa aí o que você achar que deve fazer, faça o que precisa fazer. Vamos ser prudentes, vamos ser autorresponsáveis, não vamos ter pressa. Sejamos íntegros e vamos emprestar a Deus ajudando quem precisa, certo? Que Deus abençoe a todos e eu vejo você no próximo resumo do capítulo 20, que será o próximo, eu acredito que seja amanhã, dia 20. Tamo junto e até mais.